Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder. Vem operar santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder. Vem derramar o Espírito Santo, mostra as maravilhas do teu poder. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações e venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Levanta as tuas mãos e clama ao Senhor. Vamos fazer juntos essa oração. Clamamos ao Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo. Dispomos a Ti como igreja. Trata conosco, Senhor. Lava-nos, Espírito. Clamamos, venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações e venha viva, Senhor, a tua obra. Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Culto à Viva, o culto da Comunidade da Graça em São Mateus. Todas as quartas-feiras estamos aqui trazendo uma mensagem ao seu coração para abençoar, edificar a sua casa, a sua vida, os seus familiares. Então, queridos, já vá compartilhando esse link com os seus amigos, envia lá para eles, os seus amigos que estão precisando ouvir uma mensagem, estão precisando receber um ânimo novo. Então compartilhe com eles aquilo que tem sido bom para a sua vida. Deixe o seu like aí, não esqueça, é importantíssimo que você deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e compartilhe com outras pessoas. Também eu quero desafiar você, quero encorajar você a deixar aí o seu pedido de oração, porque assim que
acabar a nossa transmissão, nós vamos lá para a nossa sala de oração no Instagram, @CG São Mateus, e lá nós temos uma equipe que vai orar por você, orar pela sua casa, vai orar pelo seu pedido de oração. Durante a semana eles permanecem orando pelo seu pedido de oração. Então fique conosco aí na nossa transmissão. Assim que acabar, você corre lá para o Instagram e participa conosco na nossa sala de oração. Amém? Como você tem acompanhado, nós estamos compartilhando com você uma série de mensagens neste mês de fevereiro e março sobre projeto de vida, né? Como projetar a sua vida. Em algumas áreas da sua vida você vai aprender aqui conosco, né? Nós vamos compartilhar com você como você vai projetar a sua vida. E o que você está achando dessa série de mensagens? Você está aprendendo, está gostando daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração? Coloque aí no chat, né, o que tem sido esta série de mensagens para a sua vida. E outra pergunta: você já começou a projetar a sua vida? Né, você que está nos acompanhando ou que está chegando agora, você tem um projeto de vida? Você está projetando a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, a sua vida ministerial, né, a vida conjugal, familiar? Você tem um projeto de vida para este ano de 2023? É importantíssimo nós projetarmos, porque se não temos um alvo, não temos uma meta, nós não vamos chegar a lugar nenhum, concorda? Então é muito importante termos um projeto de vida. Olha, o tema desta noite é projetando minha vida espiritual. Então você vai projetar como você vai crescer, como você vai melhorar na sua comunhão com Deus, na sua devocional, no seu crescimento espiritual, no seu entendimento das Escrituras. Isto é uma área muito importante da nossa vida. A Bíblia fala em várias vezes, em vários capítulos e versículos, que a vida cristã ela deve ser crescente. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha e brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Então, está nos ensinando que devemos crescer, né? Abra sua Bíblia comigo aí, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha só como a Bíblia nos incentiva a crescer, a adquirir conhecimento da palavra e de Deus. Vamos ler? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Está vendo? Então, a Bíblia está nos ensinando nesta noite que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos conhecer mais a Deus. E a palavra de Deus nos orienta sobre o crescimento espiritual e das fases distintas deste crescimento. Então, a palavra de Deus, ela compara a sua vida espiritual como crianças recém-nascidas, meninos, jovens, até chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, diz a palavra de Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Então, antes de você sair planejando a sua vida espiritual, colocando metas aí para que você cresça na sua comunhão com Deus, na sua caminhada cristã, você já sabe em qual fase você está? Dessas que eu acabei de mencionar? Será que você está vivendo como uma criança recém-nascida na sua vida cristã? Ou você ainda é uma criança, um menino? Ou você já chegou a ser jovem? Ou você já está maduro? Como estão as fases da sua vida cristã? Então é importantíssimo que você primeiro identifique essa fase. Faça um autoexame na sua vida. Faça correção. Abandone aquilo que te impede de crescer, aquilo que te impede de se aprofundar na vida cristã, no seu relacionamento com Deus, e depois você vai fazer um bom planejamento. Amém? Vamos orar então por esta palavra, para que Deus nos dê graça e nos ensine a projetar a nossa vida espiritual.
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando. Eu te agradeço por cada família, cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Que nesta noite o teu Espírito Santo nos ajude a crescer, a planejar, a melhorar a nossa comunhão com o Senhor, o nosso entendimento das Escrituras, que através de um planejamento, Senhor, nós possamos crescer na nossa caminhada cristã, que nós possamos melhorar e cada vez mais expressar o amor, o caráter, a bondade de Jesus Cristo. Nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Dá-nos graça para projetar com sabedoria, com entendimento e segundo a tua vontade, segundo a orientação da tua palavra. Que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, você está pronto para projetar o seu projeto de vida aí sobre o seu crescimento espiritual? Então, eu estava dizendo que nós precisamos crescer no entendimento e na comunhão com Jesus. E olha, querido, nessa noite nós vamos aprender sobre identificar em qual fase você está na caminhada cristã e passos práticos para projetar um crescimento na sua vida cristã. Você precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus e Jesus Cristo, porque isto vai promover na sua vida um crescimento na fé, vai promover na sua vida um crescimento no amor, nas obras, nos frutos, um crescimento no seu relacionamento com Deus, na sua devocional diária com Deus, vai proporcionar um crescimento em todas as áreas da sua vida, porque tudo, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. À medida que eu busco estar com Deus, conhecer mais a Jesus, mais eu sou abençoado. Você concorda que é importantíssimo você crescer na sua vida cristã, adquirir conhecimento e se aprofundar no relacionamento com Deus? Eu entendo que isso é fundamental para a minha vida. Então vamos lá. Nós vamos ver algumas fases aqui para te ajudar a se identificar com a fase que você está vivendo na sua vida cristã e que você faça correções, que você consiga melhorar e que você consiga avançar. Vamos lá? Primeira fase, a Bíblia nos compara a nossa vida espiritual com a nossa vida natural, com o crescimento, com as fases de crescimento da nossa vida. Então, a primeira fase, crianças recém-nascidas. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então veja só, a Bíblia compara o nosso desenvolvimento espiritual como crianças recém-nascidas. Então a experiência do novo nascimento fez com que você fosse gerado de novo, que você nascesse de novo em uma nova criatura, um filho de Deus. Então a Bíblia compara essas fases do crescimento espiritual com o crescimento natural, que logo após a nossa conversão somos como crianças recém-nascidas. Então essas crianças, assim como o bebê recém-nascido, ele precisa de um cuidado especial, ele precisa de um tratamento especial, de uma alimentação específica. Ele não pode comer qualquer coisa, ele precisa ser carregado, ele precisa de ajuda, porque está começando a sua vida. Agora, como está a sua vida cristã? Será que você pode se comparar a uma criança recém-nascida? Será que você está se alimentando da palavra de Deus? Ou você tem comido qualquer coisa por aí, você tem ouvido várias coisas, e isso traz um monte de confusão à sua cabeça? Será que você só consegue caminhar a sua vida cristã se outras pessoas te carregarem? Se outras pessoas te pegarem pela mão e levar você para a igreja, levar você para uma célula? Como está a sua vida cristã, queridos?
E olha, eu não venho aqui com a intenção de julgar, mas a Bíblia diz que apesar de todas essas coisas, contudo, a Bíblia diz que nós precisamos crescer e se desenvolver, que você precisa desejar ardentemente, a gente leu aqui, de coração, o leite espiritual puro, a palavra de Deus. Então o primeiro passo para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos nos alimentar da Bíblia. Eu sou espiritual, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz. Então, como você e o quanto você deseja crescer neste ano com Deus? Avalie a sua vida e veja, deixe o Espírito Santo gerar em você fome e sede desse leite puro espiritual que a gente acabou de ler aqui, que é a palavra de Deus, para que você continue crescendo. Amém? Segunda fase, a Bíblia nos compara como criança, como meninos. Então tem que haver um desenvolvimento e um crescimento, porque junto com o desenvolvimento e esse crescimento espiritual vem a maturidade. Junto com a maturidade na vida cristã, ela se torna mais produtiva, mais vencedora. Não quer dizer que você não terá dificuldades e problemas, mas quer dizer que sobre todas essas coisas, à medida que você vai ficando maduro, que você tem uma maturidade cristã, uma maturidade espiritual, você se torna mais do que vencedor. Olha só o que diz lá em Efésios 4, versículo 11 e 15. É muito claro porque precisamos crescer espiritualmente falando. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, que texto claro, que Deus estabeleceu pessoas, mestres, pastores, para nos orientar, para edificar o corpo, para o nosso crescimento. E o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, né? A Bíblia fala que nós precisamos deixar de ser crianças espiritualmente falando e atingir a maturidade cristã, a estatura de Cristo, porque em termos espirituais o nível mais alto de crescimento é a estatura de Cristo, sermos semelhantes a Cristo. Então nós não podemos permanecer como os meninos na fé, precisa ter um crescimento, não podemos permanecer imaturos na fé, porque nós acabamos de ler que a imaturidade nos leva ao engano. Como meninos na fé somos facilmente enganados, a gente acabou de ler, facilmente desistimos de andar com Deus, porque achamos que as coisas são difíceis demais para nós. Por quê? Porque ainda somos meninos espiritualmente falando. Sabe aquela fase da sua vida que um dia você acorda todo animado, você acorda motivado, você acorda cheio de fé em Deus, né, crendo que Ele está cuidando de você, que tudo vai dar certo na sua vida, mas tem outro dia que ao contrário, você acorda totalmente desanimado, acha que Deus se esqueceu de você, que nada vai dar certo na sua vida, né, que tudo que há de errado vem sobre você. Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Por que isso acontece? Porque nos falta maturidade espiritual, nos falta crescer espiritualmente falando, e logo essas pessoas, elas são conduzidas ao erro,
como a gente acabou de ler, de um lado para o outro como as ondas. Então, meu querido, deseje crescer. Sabe que não é qualquer má notícia que vai te abalar, mas confie no Senhor. O cristão maduro, o cristão que ele está crescendo espiritualmente falando, ele coloca a sua fé em Jesus e ele crê, ele sabe que Deus está cuidando da vida dele. Amém, queridos? Você concorda comigo que precisa haver um crescimento espiritual? Precisamos atingir uma maturidade espiritual em Cristo Jesus? Então, será que a gente não vive a plenitude do Evangelho, da Palavra de Deus, porque nos falta essa maturidade cristã? Nos falta uma maturidade espiritual? E que, então, neste ano de 2023, que essa barreira seja quebrada na sua vida, na minha vida, que possamos planejar como crescer espiritualmente, que possamos ter fome e sede da parte de Deus, e aí nós vamos avançar, nós vamos construir para a glória de Deus. Amém? Terceira fase, que está na Bíblia também, que nos compara a jovens, espiritualmente falando. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então a juventude, ela representa força. A juventude representa a força para cuidar de outras pessoas, dos mais novos, de ajudar a família, essa fase de crescimento, essa juventude, essa fase de conquista, daquele ímpeto do Espírito Santo. O jovem, espiritualmente falando, diz a Bíblia que ele conhece a palavra e ele tem vencido as suas dificuldades pela palavra de Deus. Se você ainda não consegue vencer os seus problemas e as suas dificuldades porque você não sabe orar, você não consegue crer no que está escrito, falta maturidade na sua vida espiritual, falta aquela força que o Espírito Santo dá, para que na hora da dificuldade você lembre de uma promessa. A Bíblia diz: jovens, eu estou escrevendo a vocês porque a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. A palavra de Deus nos leva a vencer. Então, se você já está nessa fase da juventude, você precisa continuar adquirindo conhecimento, continuar na sua vida cristã sendo ainda mais maduro. Porque nos compara com os jovens chega uma certa etapa da vida deles, da nossa vida, que a gente acha que já sabe tudo, que a gente não quer aprender com os mestres, com os pastores, com aqueles que Deus já colocou para nos ensinar. Ele já tem aquela sua opinião formatada, ele despreza conselhos, ele despreza a sabedoria dos mais experientes, ele é assim teimoso na sua vida cristã, e aí ele toma decisões erradas, porque ele volta a se tornar menino na fé. Não deixe isso acontecer com você. Continue sonhando, continue buscando o crescimento, continue lendo a palavra de Deus, para que você experimente o melhor de Deus para a sua vida. Não seja como um adolescente que acha que já sabe tudo e que não precisa de ninguém, mas antes demonstre a sua maturidade, a sua fé cristã, o seu crescimento espiritual buscando a Deus. Amém, queridos? Você demonstra um crescimento e uma maturidade espiritual à medida que você conhece a Jesus Cristo. A gente acabou de ler aqui que o propósito de Deus é nos levar a crescer para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O nosso nível de relacionamento com Deus e com Jesus Cristo vai determinar a nossa maturidade e o nosso crescimento espiritual. Olha o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 3, versículo 1 e 3, isso aqui é muito importante que você leia e considere, para que você consiga avaliar a sua vida, se você está se comportando como uma pessoa que não tem crescido espiritualmente falando.
A Bíblia compara a nossa maturidade com o homem carnal e o homem espiritual. Algumas atitudes da nossa vida demonstram que ainda nós somos imaturos e carnais. Outras atitudes, através do Espírito Santo, demonstram que nós somos maduros, que a nossa maturidade cristã tem crescido. Olha o que diz a Bíblia. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como as carnais, como as crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, o estado de uma pessoa madura, a maturidade cristã, ela é desenvolvida pelos seus frutos espirituais e não carnais. Não podemos ser um crente carnal que vive segundo a vontade da carne, segundo as suas vontades. Sabe, como aquele jovem teimoso que ele só faz o que quer, ele só considera o que ele acha que é correto e despreza a sabedoria de Deus, a palavra de Deus. Nós não podemos viver segundo as paixões deste mundo, a nossa satisfação, o desejo da nossa carne. Se vivermos assim, estamos pregando que somos imaturos, mas nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. Mas você precisa viver conforme o Espírito, segundo os valores e princípios espirituais da parte de Deus, segundo as coisas celestiais, diz a Bíblia, conforme a vontade de Deus. Agora, como você tem vivido? As suas atitudes, a sua prática cristã, o seu dia a dia, demonstra mais que você é imaturo ou que você já é espiritual, você já tem uma maturidade cristã? Eu falo isso para que você deseje ardentemente no seu coração crescer em Cristo, avançar no reino de Deus, para que você e a sua casa sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Para concluir aqui, a última fase a homem maduro, maturidade espiritual, à medida da estatura completa de Cristo. Você precisa desejar o crescimento, e esse crescimento espiritual vem de conhecer a Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4:3. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, se estamos atingindo este nível, olha o que diz Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos desejar os valores celestiais, o que está escrito na palavra de Deus a nosso respeito. Você precisa abandonar os costumes da natureza terrena, e as coisas de uma prática, de uma vida, de uma pessoa carnal. Leia depois da sua casa com o tempo Colossenses 3, ele vai dizer lá as obras da carne, os valores do Espírito, como precisamos viver, de que maneira precisamos viver. Olha o que diz lá Colossenses 3:5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Agora, queridos, o crescimento espiritual, a maturidade cristã vai produzir em você hábitos de uma pessoa espiritual, de uma pessoa madura em Cristo Jesus, semelhante a Cristo Jesus. Não está dizendo que vamos ser perfeitos ou impecáveis, mas está dizendo que nós vamos expressar esta natureza de Deus. Olha o que está escrito aqui: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, do 12 ao 14. São atitudes de uma pessoa que tem a maturidade cristã desenvolvida semelhante a Jesus Cristo. É isso que Deus deseja para você. Agora, o que vamos fazer para crescer espiritualmente este ano? O que você vai fazer, meu querido? O que vamos fazer para nos mover nos princípios espirituais e nos valores da palavra de Deus este ano? Para ter resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Você já tem um projeto, né? Como está o seu plano de leitura da Bíblia? Você já vai ler alguns livros que te ensinam e te ajudem a entender a palavra de Deus? Você está planejando alguns ajustes na sua rotina para que você tenha uma maior comunhão com Deus, uma maior devocional com Deus? Então ajuste a sua rotina para que você tenha mais tempo de buscar a Deus através da palavra, através da oração. É assim que se começa a crescer na vida cristã. Amém? Que esta palavra venha abençoar o seu coração e que você possa identificar em que fase você está vivendo, para que você planeje o seu crescimento espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua devocional com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha despertar em nós fome e sede de crescimento, de conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos a projetarmos conforme a Tua vontade. Abençoa os meus irmãos que estão assistindo, dá a eles graça, sabedoria para planejar um crescimento espiritual, para planejar a vontade do Senhor para a vida deles e para a casa deles. Abençoa, Senhor, a saúde, abençoa o trabalho, abençoa o ministério. Senhor, abençoa-nos no nome de Jesus. Amém, queridos? Então fique conosco durante essa série de mensagens. A cada semana você será encorajado a planejar a sua vida para que você seja abençoado, tenha um ano de vitória, você e sua casa. Não esqueça, coloque aí o seu pedido de oração no chat. Assim que acabar aqui, 9 e 10 da noite, nós vamos lá para a sala de oração no Instagram, @CG São Mateus. Amém? Deus abençoe você, uma boa semana em nome de Jesus. Tchau, querido, Deus abençoe. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhoso